Graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, amém? Aleluia. É motivo de muita alegria poder estar aqui nesse dia tão especial de domingo, a qual o Senhor preparou para nós, para adorarmos e exaltar o nome do Senhor. O salmista do Salmo 149, no verso 6, ele diz que esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de dois gumes. Nós já fomos edificados aqui pelos louvores que foram entoados. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos irmãos nessa início de noite. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos prosperar e que nós possamos viver o melhor de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, ao anjo da igreja que eu tenho como um pai, o pastor Eliabe, juntamente com a sua esposa, a pastora Daiane, os seus filhos, o Rafael, o Jameson, Bilar aí que fez o convite, os meninos aqui. Que Deus abençoe vocês. Vocês moram aqui e não pagam aluguel, tá bom? Eu vi o Felipe ali, o Alisson, né, Alisson? O Felipe casou, viu, Alisson? Só o Ju que nada ainda, né? Amém? Eu estava ali ouvindo a irmã Juliana adorar a Deus, e eu falei: irmã Juliana, depois que acabar essa live aí, eles vão ter tudo que pedir perdão. A Bia, eu até ouvi que a Bia falou que o Alain é bonito. Meu Deus do céu, eu tenho que pedir perdão, viu? Amém? Mas que Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Por essa rica oportunidade. Você que está nos ouvindo, em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Dá o seu like aí, compartilhe, e Deus vai te alcançar. Amém? O ambiente está um ambiente muito gostoso. A presença de Deus está aqui. E a palavra do Senhor diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali Deus se faz presente. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, aleluias, que está no livro dos Salmos, aleluias. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que está no livro dos Salmos, amém? Graças a Deus. Rafa, tem problema sentar depois não? Não? Aleluias. Eu vou ler em pé, sobre os pés, mas depois eu vou me assentar, amém? Livro do Salmo de número 66, verso de número 10 ao 12. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou ao meu espírito nessa tarde, e eu quero falar sobre chegando a um lugar espaçoso, amém? Você que está na sua casa, aqueles que estão aqui, o Senhor vai nos levar a um lugar espaçoso, amém? Para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes de nós chegarmos lá, nós vamos passar por processos. E quais processos são esses? A palavra do Senhor nos mostra. Salmo de número 66, do verso 10 ao 12, diz-nos assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. E você que está na sua casa, no seu lar, e os irmãos que estão aqui, diga amém. Queridos, eu vou me assentar, mas nada vai impedir do Senhor usar a nossa vida nesta noite, amém? Você já fez você já votou, né? E está talvez na sua casa aguardando os resultados, mas tem uma palavra de Deus para o seu coração, aleluia. A sua parte você fez como cidadão, agora creia e acredite que Deus fará a parte dele, porque Deus trabalha junto com o homem, amém, irmãos? Mesmo ele sendo soberano, ele trabalha junto com o homem. Queridos, o texto que ora acabamos de ler, no Salmo de número 66, do verso 10 ao 12, ele é um texto curioso. É bem verdade que o livro dos Salmos, ele é o maior livro da Sagrada Escritura. Ele está aí na terceira parte da Bíblia, que é a parte poética. Vale a pena ressaltar que o livro dos Salmos, ele não foi escrito, preste muita atenção, de forma secular. Ele não é uma história secular. Salmos, ele foi escrito em períodos difíceis, um período aí de 800 anos, né? Toda a sua história. Nós temos no Salmo cântico, nós temos oração, nós temos confissão. No Salmo nós temos pedido a Deus para que Deus viesse livrar dos inimigos. Nós temos orações e assim por etc.
como eu disse que o Salmo não está inscrito em história, não é uma história secular, então nós iniciamos pelo Salmo 1. Se ele estivesse escrito no Salmo de forma secular, o Salmo primeiro seria o Salmo 90, que é o mais antigo escrito por Moisés. A palavra salmo significa cântico, louvores, né? Nós temos a ideia de terlim, transliterado para a língua grega, psalmoi, que nós temos a ideia de cânticos acompanhados com instrumento de cordas. O Salmo de número 66, ele é nada mais, nada menos que oferta de gratidão a Deus. Por quê, pastor André? O Senhor livrou o povo de Israel da terra da escravidão do Egito. Eles ficaram ali um período de aproximadamente 430 anos. Eu falo aproximadamente porque número na Bíblia é muito difícil. Aproximadamente 430 anos. Deus tira eles de lá por mão forte. E agora Deus está encaminhando o povo para a terra prometida. Deus abre o mar vermelho. Deus envia 10 pragas, desafiando as 10 maiores divindades. Vale a pena ressaltar que no Egito tinha mais de 700 mil deuses, mas essas 10 maiores, essas 10 pragas desafiando os 10 maiores deuses que eles tinham para com eles, o Deus An, Deus Sol e assim por etc. E Deus tira o povo de lá. Deus levanta Moisés, e vale a pena ressaltar que quando Deus chama Moisés era um homem de 80 anos de idade. 40 anos já que ele estava longe do Egito. Então o seu linguajar já era um linguajar pesado. E a palavra do Senhor diz que Deus agora se apresenta a Moisés em uma sarça ardente. Vale a pena ressaltar que, né, no deserto você vê a sarça pegando fogo, era normal, mas a sarça pegando fogo não é normal. Isso gerou em Moisés uma curiosidade. Ele se aproxima e Deus fala com ele: Moisés, arranque, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Deus começa a falar para Moisés o que ele queria com Moisés. E Moisés começa a indagar com Deus: mas Deus, quem que eu sou? E Deus falou: você não é, mas eu sou. Mas Senhor, quando eu chegar lá, eu vou no nome de quem? Daí Deus fala com Moisés: Raie e Axé. Raie e Axé. Eu sou o que você precisa que eu seja. Deus pega Moisés e leva lá, e nós sabemos tudo que é feito. Quando nós chegamos nesse Salmo 66, o povo está descrevendo tudo aquilo que Deus fez na vida deles, e eles estão agora agradecendo a Deus. E se você ler a partir do versículo 13, eles falam de pagar votos a Deus, de oferecer o melhor a Deus, o melhor do cordeiro, o melhor do carneiro, o melhor das ofertas, dos incensos. Por quê? Porque eles passaram por processos dolorosos, eles passaram por processo de muitas provações. Ou seja, o dia da adversidade chegou na vida desse povo, assim como chega na vida de todos aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Vale a pena ressaltar que Deus, ele prova os seus. Deus não tenta, mas Deus prova. O Tiago, meu irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 13 da sua carta, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado. Ele não, Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Nós somos tentados como atraído pelo nosso desejo, a cobiça, e você consumindo ela, você praticando ela, experimentando o pecado, ele vai levar você à morte. Mas Deus, ele prova. A pergunta é: Deus nos prova, pastor? Prova. Por que o salmista está dizendo que Deus prova? É porque Deus prova. A Bíblia diz no livro do Gênesis, no seu capítulo 22, que Deus, agora Abraão, que já está com a sua idade bem avançada, ele já tem o seu filho, o filho da promessa mesmo, que era Isaac. Diz-nos a palavra de Deus, que Deus pega e fala: Abraão, ele fala: eis-me aqui, Abraão, eu quero que você oferece para mim o seu filho, né? Deus está provando Abraão. A pergunta é: Deus nos prova? Sim. A segunda pergunta é: por que Deus nos prova? A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao 4, Deus pega e fala com Israel, que a ideia de Deuteronômio é a repetição da lei, e fala através de Moisés dizendo: quando aparecer no meio de vocês um profeta, realizando prodígio e sinais no meio de vocês, vocês não vão após ele, né? O mais que ele está realizando sinais e prodígios no meio de vocês. Se ele dizer que para vocês ir após outros deuses, não vai. Eu vou permitir que haja sinais no meio de vocês, para que eu venha provar o coração de Deus, do ser de vocês. Por que o Senhor vai nos provar, Deus? Porque eu quero saber o que está no coração de vocês. Se você ler o capítulo 13, versículo 3 de Deuteronômio, a Bíblia diz bem assim: porque eu quero provar para que saber o que está no coração de vocês. Ou seja, Deus não se divide, irmão, a sua glória com ninguém. Talvez você está aí na sua casa e pega e fala assim: por que é que Deus está me provando? Por que é que Deus está permitindo eu passar por certas situações? Porque Deus quer tudo de você
Ele não quer metade de você, Ele quer você por inteiro. É por isso que Paulo, quando ele escreve, está falando sobre a santificação. Ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo diz assim, que o mesmo Deus de paz, olha, é o mesmo Deus de paz, vos santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo seja encontrado irrepreensível até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse evangelho que Deus só quer o nosso coração, me perdoa a expressão da palavra, mas Deus não é açougueiro. Deus quer o meu corpo, Deus quer o seu corpo, Deus quer o meu espírito, Deus quer o seu espírito, Deus quer a minha alma, Deus quer a sua alma. Deus nos quer por inteiro, isso é fato. Por que Deus prova? Para saber o que está no nosso coração. Saber o que? Se nós amamos Ele de verdade. E amar ao Senhor é entrega. O homem ama, mas não é amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor, né? Aquele que não ama não conhece Deus, mas Deus é amor. O homem ama, mas não é amor. A pergunta é, se o homem ama, mas não é amor, o homem tem um amor de Deus? Tem. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3 ao 5. Paulo fala assim, Paulo fala do fruto da justificação. Aí Paulo fala assim, gloriamos pois na tribulação. A tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança. A esperança não traz confusão. Por que ela não traz confusão, Paulo? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o amor de Deus é derramado em nosso coração. E Ele quer que nós amamos Ele como Ele nos ama. De que forma que Deus nos amou? Se entregando. João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus prova, e nessa prova é do nosso amor, e como resultado disso nós temos que se entregar. Então o que Deus quer de nós nessa noite, nesse dia 15 de novembro? Ele quer de nós uma entrega por inteiro. Mas eu estou sendo provado, e o salmista continua dizendo, Senhor, o Senhor nos provastes como prova, como refina a prata. Nós sabemos muito bem que o processo para purificar a prata é pelo fogo. E Ele está fazendo uma comparação aqui da nossa vida. A minha fé é provada, a sua fé é provada, a nossa fé é provada, como a prata é provada no ouro, para tirar todas as resinas, para ela ficar do jeito que tem que ser ficado. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus vai nos provar, Deus vai permitir nós passar por situações difíceis. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 ao 2, diz assim: assim diz o Senhor, ó Israel, que te formou, que te criou, que te remiu, não temas, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Então Deus nos prova, e Ele passa conosco naquela situação. Quando Deus abriu o mar vermelho, um exemplo mesmo, Moisés fere a água, e a Bíblia diz que a água, quando ele toca na água, não abriu. Mas Deus soprou um vento oriental, veio de lá para cá, abriu o mar vermelho, levantou a parede, eles passam a seco, né? No Jordão, abre o Jordão, não, vocês vão ter que colocar o pé de vocês na água, vocês vão ter que entrar na situação. É o que o salmista diz aqui. Se você ler esse texto aqui na King James, vai dizer assim: Senhor, o Senhor nos colocasse, o Senhor nos permitisse entrar na rede. Por que Deus permite nós entrarmos em certas situações? Porque Deus não livra-nos da situação, Deus nos livra na situação. Talvez você está me ouvindo nessa noite e fala: pastor, o que eu estou passando? O que eu estou enfrentando? Por que Deus ainda não me livrou? Porque você está numa situação de dar situação. Deus vai te livrar na situação. A Bíblia diz que quando Ananias, Azaria e Misael, eles foram provados, né? Veio a ordem do rei: lança eles lá na fornalha, aquece 7 vezes mais. Eles entendem isso, eles entram lá, e a palavra de Deus diz que nada aconteceu com eles. Por que nada aconteceu com eles? Porque Deus livra dentro da situação, irmãos.
Então não importa aquilo que você está passando, não importa o que cada um aqui está enfrentando nessa noite, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está com nós, e Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Então Deus nos prova como a prata, e Deus permite situações na nossa vida. Se você ler o texto, vai dizer: Senhor, o Senhor permitisse que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. O que quer dizer isso aqui? Deus permite as pessoas falar na nossa cabeça. Você lembra do salmista do Salmo 115, no verso 2, quando fizeram uma pergunta a ele: aonde está o teu Deus? Não é verdade? Deixa eu fazer uma conjectura aqui. Fizeram uma pergunta a ele: aonde está o teu Deus? Nós, igreja do Senhor, você que está me ouvindo aqui, você não tem que ter um pensamento assim: o mundo está em caos, o Covid está levando pessoas à morte, como que Deus está no céu? Será que Deus está lá no céu tirando o cabelo da cabeça, correndo na sala do trono de lá para cá desesperado? Não. Fizeram essa pergunta ao salmista, Salmo 115 verso 2: aonde está o teu Deus? Diante da provação, pessoas vêm até nós e nos dizem: aonde está o teu Deus? Por que você passa por isso? Por que você enfrenta isso? Aí o salmista responde: o meu Deus está no céu, aleluias, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Talvez nessa noite você diz: Senhor, oh Deus, por que eu estou passando por isso? Romanos capítulo 8, versículo 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Deus está contigo, mulher. Talvez você está aí na sua casa, seu marido talvez ainda não chegou, o seu filho talvez ainda não chegou, a notícia que você queria ouvir talvez você não ouviu, mas o Senhor está contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E ele continua dizendo que Deus permite situação, permite as pessoas zombar de nós. Aí ele finalizando aqui, ele diz algo interessante: Senhor, nós passamos pela água, nós passamos pelo fogo. Parece um paradoxo, mas toda a situação nós passamos por ela. Toda a situação nós passamos por ela, Jameson, irmã Juliana. Toda a situação, irmã Geralda, toda a situação nós passamos por ela. Tem momentos na nossa vida que nós olhamos para trás e nós nem acreditamos por onde nós passamos. Eu passei por ali. Vocês lembram do Salmo 37, do verso 23 ao 25, quando o salmista nos diz algo interessante? Ele diz assim: olha o que o salmista ele chama-nos a atenção, dizendo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele nele se deleita. Se cair, não ficará prostrado, o Senhor o levantará. Fui moço, passado, mas agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem sequer a sua descendência mendigar o pão. Aleluias. O que Deus sempre quis de Israel no caminho, quando Deus tira eles do Egito e leva rumo à terra prometida? O que Deus quis de Israel? Só uma coisa: obediência. Só obediência. Nós, a igreja do Senhor, você que está na sua casa, entenda uma coisa: o que Deus quer de nós é obediência. Aleluias. Obedecer é melhor do que sacrificar. Talvez você está indagando com Deus, como Jó. Jó faz mais. O pecado de Jó foi ele indagar com Deus. Por que disso? Os porquê, né? E nós fazemos essas perguntas quando nós lemos o capítulo 37 e 38 de Jó. Quando Deus agora vai fazer aproximadamente 40 perguntas a Jó, e Deus pega e fala: Jó, aonde tu estava quando eu criastes a terra? Jó, aonde tu estava quando as estrelas da alva juntas me adorava? Jó, eu sou aquele que falo a rocha e ela verte água. Jó, eu sou aquele que diz para o mar que ele tem que vir, até que ele vem e ele para. Oh Jó. Então nós vamos ver que Deus, ele mudou a vida de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó.
mas Jó foi provado. Não é verdade? Jó chegou nesses lugares espaçosos. Assim como eu finalizo agora dizendo: Deus vai nos levar para o centro da vontade dele, mas antes Ele vai nos provar, antes Ele vai nos preparar, porque nós somos criados com defeito de fabricação. Não é verdade? Talvez você tenha uma boa condição de vida, né, Jameson? Você olha para o seu filho, quantos anos que ele dá? 15 anos. Olha para o seu filho e diz assim: eu vou comprar um carro para ele. Ele merece um carro. Mas daí você pensa e pega e fala: mas ele ainda não tem idade, ele ainda não tem 18 anos, né, Rafael? Olha para Sofia e fala para Sofia: eu vou dar uma moto para Sofia. Não, mas eu não posso, ela não tem idade. Por que ela não tem? Então, tudo é preparação, né? O marido olha para Juliana e fala: Juliana, eu vou te dar um vestido eu vou te dar um carro, mas ela ainda não tem carta. Vai tirar a carta. Com Deus, ou já tem? Já tem a carta? Então Deus está preparando, então, amém? Então Deus, Ele nos prepara, irmão. Ele olha do céu e fala: eu quero dar, mas ela não está preparada. Eu quero dar para ele, mas ele não está preparado. Mas eu vou preparar ele. De que forma? Provando ele. O que eu quero dele? Um posicionamento. Posicionamento de que forma? Em obediência. A Bíblia diz em Hebreus que até Jesus teve que aprender a obedecer. Se Jesus, sendo Deus, teve que aprender a obedecer, imagine nós, né? E ele finaliza dizendo: Senhor, afinal o Senhor nos trouxeste a um lugar espaçoso. Aleluias. Queridos, deixa eu finalizar aqui com um conto. No período da Idade Média, os reis, eles tinham sábios, né, a sua retaguarda ali. E uma certa feita, o rei, muito angustiado, o rei chamou um dos seus servos ali, conselheiros, um dos seus sábios, e ele diz assim: eu quero que você cria para mim, ou faça para mim, algo que quando eu estiver triste, eu venha me alegrar, e quando eu estiver alegre demais, eu venha me acalmar. Ou seja, eu quero que você crie algo para mim, que eu venha manter equilibrado. Eu não quero nem estar nem muito feliz e nem muito triste. Eu quero ter uma vida equilibrada. Eu quero ser uma pessoa emocionalmente equilibrada. O sábio saiu da presença do rei e ficou pensando. Aí ele ficou um dia observando o rei. O rei falou: você tem 30 dias para criar isso. Ele ficou um dia todo observando o rei, e ele observou que o rei olhava muito na mão. Aí ele pegou e saiu dali, foi até um ourives e falou para o ourives: tira um molde do dedo do rei e faz um anel para ele de ouro e grava ali escrito: vai passar. Colocou, fez. 30 dias depois ele apareceu lá: o rei, o seu pedido foi atendido. O rei: pois não. Qual que era o meu pedido? O pedido que o senhor me fez a mim, majestade, é que quando eu estivesse triste demais, que o senhor viesse a se alegrar, e quando o senhor estivesse alegre demais, que o senhor viesse a se acalmar. Ou seja, o senhor pediu para mim um equilíbrio emocional. Você fez? É isso mesmo que eu preciso. Ele fez. O que você fez? O que você criou? Eu criei um anel. Coloca no dedo do senhor. Ah, por isso que foi tirado o molde. Sim, colocou um anel no dedo. Um anel, que tem a ver o anel? E olha o que está gravado aí no anel, com todo respeito. Ele olhou no anel e leu, estava escrito: vai passar. Ou seja, quando o senhor estiver alegre demais, olha para o anel, vai passar. Quando o senhor estiver triste demais, olha para o anel, vai passar. Talvez você está aqui nessa noite, aí na sua casa, dizendo: o que está acontecendo comigo? Será que eu vou morrer? Vai passar. Sabe por quê? Porque Deus vai te levar você para o centro da vontade dele. Posso fazer uma oração? Amém? Vamos, os que estão aqui, vamos nos pôr sobre os nossos pés. Você que está na sua casa, nesse dia 15, apreensivo ou apreensiva ainda. Daqui a pouco é a ceia ali na nossa igreja. Nós temos a responsabilidade também de pregar lá. Aleluia. Todos nós somos provados. O salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Eu finalizo essa ministração dizendo a você, irmão, irmã, você que ainda não é cristão, que Deus, Ele quer que você experimente o reino dele. O reino de Deus, ele precisa ser experimentado, Jameson. Os irmãos que estão aqui, precisa ser experimentado.
O apóstolo Paulo, ele fez um pedido uma certa feita, dizendo assim, Romanos 12, do 1 ao 2, Paulo diz assim: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso Deus, para nós sabermos se Ele é tudo isso mesmo, como que eu sei que algo é bom ou que algo é ruim? Os irmãos que estão aqui, você que está na sua casa, se eu chegar até a sua casa e falar assim: eu tenho aqui um bolo de milho, aipim, chocolate, tá uma gororoba aqui, mas é bom. Como que você vai saber que é bom? Basta eu só falar para você? Você vai ter que experimentar. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Como que eu sei que Deus é bom? Experimenta. Experimenta. De que forma? Conhecendo a Ele. Ele se deixa conhecer, Ele se deixa achar. Ele falou pela boca do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixa o perverso o seu caminho e se converta ao Senhor. Eu quero fazer uma oração nessa noite do dia 15 de novembro, pedindo para que Deus te leve ao centro da vontade dEle, através da tua presença. Aonde você está, eu quero orar por você, pedir para que Deus te cure, pedir para que Deus te liberte, e para que Deus te dê força para você passar toda a situação e te levar a um lugar espaçoso, amém? Coloca a mão sobre o teu coração e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos hinos que foram entoados aqui, Senhor, pela tua palavra que foi nos ministrada. Senhor, aqui tem homens e mulheres, Senhor, compromissados com a tua obra. Aí na casa, Senhor, no lar, tem mulheres, Senhor, apreensivas, homens apreensivos, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar. Mas, Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, pedindo para que todo mal seja repreendido da vida da tua filha. Senhor, a tua filha canta, Senhor, mas no lar dela está faltando muita coisa. O teu filho louva, Senhor, mas só o Senhor sabe como está o emocional dele. Senhor, a tua filha pede para o povo levantar a mão e glorificar, mas dentro dela tudo está abaixado, tudo está para baixo. Senhor, mas eu estou aqui nessa noite, Senhor, como profeta de Deus, dizendo para que o Senhor, em nome de Jesus, pega na mão deste irmão, pega na mão dessa irmã e traga ele para o centro da tua vontade. Senhor, ela tem sido provada, ele tem sido provado, até mesmo pensando em desistir, mas o Senhor, nesta noite, Ele é aquele que permite-nos passar por situação, mas Ele nos leva para o centro da vontade dEle. Eu oro pedindo para que o Senhor venha abençoar o Jameson, venha abençoar, Senhor, o Rafael, venha abençoar a Beatriz, venha abençoar, Senhor, a cada um dos teus filhos, o Alisson. Senhor, abençoar a nossa irmã Juliana, Senhor, a todos que estão aqui, aquele, Senhor, que mais tarde, Senhor, vai ver essa transmissão. Que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha abençoar esse ministério, que o Senhor venha abençoar o pastor Eliabe, a sua casa, o seu lar, e que o Senhor venha nos dar força para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Finalizo aqui agora, só que eu tenho que entregar algo de Deus para vocês aqui, amém, irmãos? Quem que está na frente desse trabalho aqui? Está o Jameson, o Rafael, quem mais? É essa equipe aqui. O Senhor falava comigo aqui, o Senhor falava ao meu espírito, tá? Porque Deus fala ao nosso espírito. Deus falava assim comigo assim: virá uma tempestade. Virá uma tempestade. Virá uma tempestade. Mas Deus manda dizer a vocês, aleluia, que Ele está firmando os pés de vocês. Terás dias, diz o Senhor dos Exércitos, que alguns estarão roucos, alguns estarão enfermos. Mas Deus manda dizer que Ele renova a força de vocês, que
que Ele toca nos ossos de vocês, e depois de vocês passarem toda essa situação, diz o Senhor dos Exércitos, eu sei em quem eu tenho crido, que Ele vai colocar vocês num lugar espaçoso. Eu assim agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Palavra gloriosa, irmãos, que tem falado profundamente aos nossos corações, ao teu coração também que está no teu lar. Irmãos, nós recebemos hoje ânimo, aleluia, para continuar adorando ao Senhor. Pedimos para que Deus nos ajude e te ajude também a continuar o exaltando, amém? É verdade, aleluia. Tua alegria é a minha força. Glória a Jesus. Obrigado, pastor André, irmã Juliana, todos vocês que estão aqui hoje, a você que está nos acompanhando até o final dessa live. Continua compartilhando, irmãos, para que mais pessoas possam também estar acessando, estar ouvindo esta palavra, estar sendo edificado, transformado, curado e liberto pelo poder da palavra de Deus que está, aleluia, nesse ambiente, nesse lugar. Recebe aí também, aleluia. Adore conosco. Bendito é o teu nome, Jesus. Cante. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Santo Deus. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha
traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só nos resta agradecer a esse Deus, né? Por esse momento especial. Gente, momento glorioso, muito lindo. Foi muito bom estar aqui. Eu espero encontrar você aqui mais vezes. Amém? Fica ligadinho com a gente. Vai compartilhando a nossa página aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. Vai divulgando essa obra missionária. Que na verdade a nossa intenção não é aqui elevar o nosso nível, né? Como digitais, não. Como influências digitais. Mas nós queremos, na verdade, influenciar você a conhecer, a buscar verdadeiramente, a experimentar esta glória que nós sentimos hoje, nesta noite. Amém? Esse é o desejo que há em nosso coração. Então sinta-se tocado, sinta-se abraçado. E muito obrigado a todos vocês. Estamos encerrando hoje, né? Glória a Deus. E nós desejamos desejar uma semana rica e abençoada para a tua vida, para a tua família. Seja cheio do Espírito Santo. Seja liberto, seja transformado. Experimente e venha para esse lado. Venha fazer parte desse exército também que marcha com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite a você. Se você quiser vir até a nossa igreja, Senhor, gente. Sim, culto. Tendo culto depois, né? aleluia, é isso aí. Daqui a pouquinho já começa o nosso culto. Então o nosso endereço aqui é Honorina Sartorelli Fortuna, número 293, aqui mesmo no Parque Residencial Novo Mundo, na cidade de Boituva. Vem pra cá e vem adorar com a gente, amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Deus te abençoe. Obrigado a todos os músicos. Obrigado a todos vocês. Até a próxima.